espaço. Por favor, Tânia, só para falar da sua experiência nesta questão de empreendedorismo na mineração. Sim. Na verdade, eu só queria fechar com as soluções. Exato. E de facto falou-se aqui das políticas públicas, eu não vou repetir. Nós devíamos ter incubadoras, isto é, as incubadoras em cada universidade. Para que serviria a incubadora? Para ter uma parte prática em que as universidades, fosse de geologia, fosse de agricultura, fosse, só para dar um exemplo que vocês conhecem, o ISCTEM tem uma incubadora, que é a parte que exerce a medicina dentária, certo? Tem uma clínica dentro da própria universidade. Por que não cada uma dessas universidades fazer uma incubadora nesse género, onde os estudantes que já estão no final do curso começam a fazer consultorias geológico-mineiras, começam a fazer consultorias na agricultura, começam a ter áreas onde podem, os agrônomos, por exemplo, podem começar a plantar. Sei que uma e outra existe, mas a constituição de incubadoras é extremamente necessária. Os protocolos eu estou a ir diretamente para a prática, estou a dar algumas coisas que realmente aqueles que governam o nosso país podem tomar como atitude. Protocolos entre universidades e empresas. A partir do momento que o regulador Estado, governo, diz que cada empresa tem que conceder 2 estágios aos melhores alunos ou os alunos que demonstraram fazer um determinado projeto X mais realista, então é uma obrigação por lei. Então, obviamente, também vai ter um impacto dentro dos próprios estudantes, porque eles vão querer não é? Vão trabalhar e vão querer se esforçar. O aspecto da vocação, estão-nos a faltar testes psicotécnicos. Eu posso pensar que sou vocacionado em letras ou biologia e, na verdade, a minha vocação é geologia ou ciências exatas. As universidades, a escola secundária, no final do 12º ano, tem que ter um teste psicotécnico para cada estudante fazer, que é para ele saber qual é a minha predisposição para trabalhar. Pois um último aspecto, que é a vantagem comparativa e a vantagem competitiva que nós temos dos projetos. Que nós vamos ter uma infinidade de projetos, tanto na área dos recursos minerais, como na agricultura, como na educação, mas nós temos que priorizar, não temos como. Temos que começar dos prioritários. Para nós escolhermos quais são as nossas prioridades, nós temos que saber onde é que temos vantagens comparativas e vantagens competitivas. E não só por isso, para fechar com a última abordagem do senhor, que eu nem mal esperava, ele falou em jazidas. Por que nós estamos todos aqui a dialogar sobre exploração mineira? Porque nós temos vantagens comparativas, descobrimos que temos reservas. Agora é preciso perceber, somos competitivos? Conseguimos pegar naquilo que nós temos e ser um produto para nós comercializarmos para o mercado internacional? Se sim, vamos caminhar com uma estratégia de médio e longo prazo, vamos fazer um plano de ação, definir as prioridades e vamos trabalhar. Exatamente. Boa sorte! Exatamente. Muito obrigada aqui ao painel. Nós estamos a caminhar mesmo para... Aliás, já estamos no final do nosso programa. Infelizmente, não conseguimos responder a todas as questões, mas iremos criar uma outra oportunidade que é para a continuação deste debate. Eu quero agradecer a presença do painel, quero agradecer a presença aqui